Pai Senhor, meus irmãos, amados, tudo bem com vocês? O que levou você a tomar a decisão de se batizar? O nosso pensamento aqui é encontrarmos essa resposta. Nós temos uma série de estudos que nós vamos estar falando sobre e respondendo essa pergunta. O que me levou a tomar essa decisão? Outra pergunta que é muito importante para a gente responder é: por que eu preciso me batizar? Você precisa sair entendendo sobre isso. O que representa o batismo? O que é o batismo? O que é ser batizado em águas? Essas são questões que assim fundamentam todo esse curso que nós vamos estar falando para vocês, tá bom? Então, nós temos um grupo de pastores, não é, que estão esmerados nisso, não é, de obreiros da casa do Senhor que estão se empenhando nesse curso da qual nós denominamos como curso de batismo e novos membros. Então, por meio dessa feita, a gente vai estar falando para vocês aqui, como foi nessa primeira aula que foi trazida pelo pastor Moisés, sobre a base desse curso, né? Então, a base do curso, há um texto lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 19, que fala: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Vejam, as verdades práticas que fazem e compõem toda essa base desse curso, que a gente pode colocar, é que a igreja é uma família, até mais duradoura do que a família natural. Deus espera que você seja membro de uma igreja, ou seja, de uma família espiritual. Então, você não pode ser um filho desgarrado, você não pode simplesmente estar apático ou estar separado, né, dessa verdade. Então, não é uma opção, porque não há soldado sem estar em um exército, né? Ou você é mercenário, ou seja, você tem outros pensamentos, mas se você é um soldado, você precisa estar numa igreja, você precisa estar dentro do batalhão. A terceira verdade-chave do curso, que fala sobre batismo e novos membros, um cristão sem igreja é um órfão espiritual. Então não dá para fazer e falar aqui que a pessoa eu consigo ter Deus na minha casa e não ir na igreja. Não, você precisa ir. Não é como disse o pastor Moisés, você é maluco? Não, você precisa estar presente na casa do Senhor, precisa estar se alimentando do corpo, não é, do Senhor. Então, você é um membro da Igreja de Cristo, agora você precisa decidir ser membro de uma igreja local. E aí vem um conceito muito chave. Você precisa saber qual é a igreja que você vai fazer parte agora. Então, a nossa igreja, a Igreja Batista Nacional, ela tem uma história muito linda e muito poderosa que tem a ver com... Ela foi criada quando um grupo de refugiados ingleses, em 1608, foi enviado aos Países Baixos em busca da liberdade religiosa sob a liderança de um homem chamado John Smith, clérigo anglicano, e Thomas Wells, um advogado. Então, dois homens, né, ungidos e separados por Deus, direcionados por Deus, tomaram a iniciativa de estarem indo, esse grupo de refugiados ingleses, em 1608, indo aos Países Baixos em busca de liberdade. No ano seguinte, em 1609, na cidade de Amsterdã, fundava-se a Igreja Batista. Olha que a gente precisa pensar um pouco, né? Hoje a Holanda, ela passa por um momento tão turbulento espiritual, porque ela cedeu a certos conceitos e orientações em que fogem do princípio que Deus quer sobre a vida deles.
sobre a nação, né? E aí há um desvio total, né? Há uma apatia espiritual tão grande naquela igreja que foi, naquele local, naquela cidade, Amsterdã, que foi o berço de uma igreja poderosíssima que é a Igreja Batista. Então, primeira parte da história, entendemos de onde veio a Igreja Batista. Segunda coisa que a gente precisa entender é como essa Igreja Batista ela veio para o Brasil. Tá? Bom, sabemos que em 1609 foi criada a Igreja Batista, ok? Beleza? Em Amsterdã, Holanda. A história da Igreja Batista no Brasil começa em 1871, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, quando imigrantes vindos dos Estados Unidos vieram para o Brasil e fundaram a primeira igreja batista em terras brasileiras. Então, onde foi criada a primeira igreja batista em terras brasileiras? É aí mesmo, Santa Bárbara do Oeste. Então, mais uma aí para conta. Bom, um grande avivamento aconteceu no Brasil no ano de 1967, considerada a segunda onda do pentecostalismo no Brasil. Deu início à criação da Igreja Batista Nacional, no município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Hoje a Igreja Batista conta com mais de 2.700 igrejas espalhadas no território nacional e mais de 400 mil membros, esse número deve estar muito maior, né, espalhados no território brasileiro. Então, é uma igreja pulsante, é uma igreja equilibrada. Você vai perceber que a Igreja Batista Nacional é uma igreja equilibrada, que acredita nos dons espirituais, que acredita no batismo com o Espírito Santo, que vive a essência do reino, que tem como prioridade a palavra de Deus, entendendo os dias em que vivemos, e por isso é uma igreja que ela não se coaduna com o mundo, mas ela sabe em que momento histórico a igreja vive. Então, hoje a preocupação da Igreja Batista Nacional em Jardim Salvador é a preocupação de levar pessoas para o reino de Deus. E dessa feita, o que norteia a igreja não é uma falsa religião, uma religiosidade, mas corações quebrantados, corações voltados a Deus, que têm dentro de si um coração sequioso, né? Desejoso em querer agradar o Senhor. Ok? Bom, vamos seguir então aqui os próximos passos que a gente precisa ter. O roteiro do curso. Então, a gente vai dividir o curso em algumas fases. Então, a fase 1 é a preparação para o batismo. Tá? Então, nessa primeira fase, a fase 1, nós temos a lição 1, em que se fala sobre o plano salvífico, o plano da salvação. A gente precisa entender o que plano é esse, né? E se for um plano complicado, é difícil. Não, o plano, você precisa estar na veia. Quando alguém te perguntar assim, qual é o plano da salvação? A gente vai falar sobre isso na lição de número 1. A lição de número 2 fala sobre o batismo, propriamente. Então, as razões para ser batizado. Então, os porquês que a gente falou agora no início, né? Por que ser batizado? Para quê? Não é? Por que eu tenho que me batizar? Né? Será que é porque eu tenho que batizar para ser salvo? Será que é por causa disso? Não vou dar o spoiler, não. A gente participa do curso que você vai entender tudo isso aqui. O significado do batismo, a fórmula do batismo, as condições para o batismo. O batismo não é a base... já vou falar aqui, ó. O batismo não é a base para a salvação do homem. Mas um homem salvo por Deus, ele se batiza, porque ele compreende a necessidade de determinar de quem ele é dono, sabe? Quem o domina? Quem é o dono da sua existência? Então você precisa responder, né? A quem eu pertenço? E aí o batismo é uma declaração de fé poderosíssima para declarar isso.
A lição de número 3, já estamos completando, a gente vai fazer uma série de vídeos para não ficar cansativo e extenso, de 15 minutos, tá bom? Então, eu vou hoje somente fazer a apresentação do curso e a gente vai estar desenvolvendo ao longo aí das próximas aulas, a gente vai estar desenvolvendo esse resumo. Lição de número 3, a gente vai falar sobre a ceia do Senhor, tá? Então, lição 1, o plano salvífico, lição 2, o batismo, lição 3, a ceia do Senhor. Isso tudo faz parte da fase 1 do curso, preparação para o batismo. Na fase 2, você tem a preparação para a membresia da igreja. Então, como se tornar um membro da igreja? O que é ser membro da Igreja Batista Nacional? O que você precisa saber, o que muda depois que você batizar em águas, tá? Então, na lição 4, seguindo, né? Então, a lição 1, 2 e 3 fica lá na fase 1. A lição 4 já vem para a fase 2. Os propósitos, na lição 4 você vai estudar sobre os propósitos de Deus para a igreja local. Então, a gente fala aqui sobre adoração, serviço, evangelização, membresia, ou seja, comunhão, discipulado. São 5 partes essenciais para o propósito que Deus tem para com a igreja. E você faz parte desse propósito. A 5ª lição é a igreja e eu. Então, aí vem você, né? Onde você se encaixa dentro da instituição da igreja. Então, a gente tem aqui, lição número 6, vida familiar. Então, nós não somos seres à parte, não, a gente é um ser completo. Então, não adianta eu ser um bom crente, mas ser um péssimo pai, né? Eu sou um bom dizimista, mas eu sou um péssimo pagador. Do que adianta? Então, aí entra uma vida familiar. E na vida familiar você tem um relacionamento marido-mulher, relacionamento pais e filhos, e tudo a gente vai estar falando. O culto doméstico, que é uma boa prática, que vou falar uma coisa para vocês, está sendo colocado em desuso esse culto doméstico, que é essencial para ter uma comunhão com Deus, é a manutenção desse culto doméstico, ou um espaço que você pode dar para Deus. Lição 7, a gente procura falar também sobre dízimos e ofertas, né? Propósito dos dízimos e das ofertas, como contribuir com dízimos e ofertas, ensinamentos bíblicos com respeito à contribuição. Então, faz parte, você precisa entender sobre isso, você vai ver o quão é necessário a gente participar desse momento em que a igreja apresenta para Deus o seu melhor. Então, são esses os pontos em que nós vamos estar falando a partir das próximas aulas, e eu quero mais uma vez te dar boas-vindas a esse curso, tá bom? Então, eu sou o pastor Heber e eu estarei com vocês aqui, a gente fazendo sempre um resumo de tudo que vai ser aplicado nas lições que serão ministradas a cada domingo em que vai ser aplicado esse curso. Que Deus abençoe a sua vida, que o propósito de Deus seja cumprido na tua vida e que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça. É isso, querido. Então, Deus abençoe você, fica com Jesus e até a próxima.